Pouca gente sabe, mas as empresas de rádio e TV são concessões públicas e por isso devem cumprir com alguns deveres. Mas o que a maioria das pessoas também não sabe é que essas grandes redes nacionais de TV estão concentradas nas mãos de poucas famílias. Você sabe o que é uma concessão pública? Não. Para que serve? Qual a sua importância? Não sei. Não. Pelo que eu entendo, é uma autorização que o Estado dá para algumas empresas explorarem alguns serviços que sejam de utilidade pública, tipo rodovias, portos, etc. Qual a importância da mídia para você? Transmitir informações. Quase nenhuma. Quase nenhuma. A mídia apresentada na televisão, para mim, zero. Só alienação. Não assisto televisão. Como conseguir uma concessão de TV e rádio? Eu não sei como é que consegue. Concessão pública é uma autorização em que o governo transfere para a iniciativa privada a prestação de um serviço que é de interesse público. Por exemplo, a distribuição de energia elétrica, de água, as linhas de ônibus e a manutenção das estradas. A concessão ela é temporária e deve seguir as necessidades da população. O que pouca gente sabe é que as emissoras de rádio e televisão também precisam de uma concessão e que é o governo federal quem autoriza as empresas a utilizarem o chamado espectro de radiofrequência para exibição dos seus conteúdos. As emissoras são donas dos aparelhos, dos equipamentos utilizados para transmitir a programação, mas os canais em que elas operam são públicos e cada canal tem a sua determinada frequência, que só pode ser utilizada através de uma concessão pública. A autorização para o uso dos canais tem o prazo de 15 anos para as emissoras de televisão e 10 anos para as emissoras de rádio. Como toda concessão, depois desse prazo, ela precisa ser renovada ou não. Tudo vai depender do desempenho alcançado. No país, existem 5 grandes redes de TV. A Rede Globo, da família Marinho, o SBT, do Grupo Silvio Santos, o Grupo Bandeirantes, da família Saad, a Record, do Bispo Edir Macedo e a única empresa pública é a Empresa Brasileira de Comunicação. As 5 redes representam 938 veículos. Só a Rede Globo é responsável por 340, sendo a maior empresa de comunicação do país. O seu concorrente direto é o SBT, com 195 veículos. Aqui no Espírito Santo, a situação não é diferente. As afiliadas da Rede Globo e do SBT são as maiores do estado. A Rede Gazeta possui 19 veículos de comunicação e a Rede Tribuna possui 7. As concessões públicas de rádio e televisão obedecem à Constituição Federal? Obedecem no que diz respeito à distribuição das concessões. Há um grande descumprimento em relação à questão do conteúdo. Isso sim, é que está lá no artigo 221 da Constituição, praticamente não é seguido. E deveria haver um maior acompanhamento da sociedade em relação a isso e até do poder público, o que não acontece. O professor ainda fala que há uma falta de diversidade em relação aos conteúdos midiáticos. É um telejornal de uma emissora e você vai ver o telejornal da outra emissora, é muito parecido. Aí você vai mudar para outra emissora, também é muito parecido. O que acontece então, com essa concentração de conteúdos, há uma estandartização dos formatos. E as pessoas têm pouca diversidade. Qual é a importância da mídia para a construção social do cidadão? O cidadão não simplesmente como um receptor de mídia. O cidadão ele tem que ser um produtor. Para isso, ele tem que resgatar aquele papel do espaço público. Se antes ele ia para as praças discutir sobre os temas da cidade, ele também deveria fazer isso nos jornais, deveria fazer isso na televisão, deveria fazer isso no rádio. Então, ninguém debate mais. A gente recebe o debate pronto. Então, ninguém forma mais opinião. A gente acaba repercutindo opiniões de outras pessoas. Edgar Rebouças ainda comenta sobre a liberdade de expressão no Brasil. Vai de uma a pior. Caiu de 98 para 108. Se a gente tivesse no quarto e caísse para o 90º, aí sim era um grande alarme. Mas o Brasil, historicamente, é um país que desrespeita os direitos humanos. É um país que desrespeita o direito à informação.
E a concentração da mídia tem muito a ver com isso. Assim como o professor Edgar Rebouças, o coletivo Intervozes também luta por uma maior diversidade na mídia. É preciso criar novos mecanismos de modo que a TV, a radiodifusão brasileira, ela tenha um aspecto diferente. Então a gente precisa aprimorar cada vez mais, criando espaço que a gente chama de controle social, mas que é de fato espaço de participação social. A democracia, em qualquer lugar do mundo, ela precisa que as pessoas elas participem. Fortalecendo essa participação dentro do aspecto da democratização da comunicação brasileira, eu creio que a gente vai caminhar para um país bem melhor. Entendeu? Então, é um debate que o Intervozes, a nível nacional, está travando muito forte. E eu acho que esse debate também tem que ser provocado aqui a nível do Espírito Santo e a nível de Brasil. E aí, com certeza, nós vamos ter uma democratização, uma comunicação mais democrática nesse país. Nós procuramos o diretor do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Espírito Santo, mas ele preferiu se manifestar por meio de nota. Para José Carlos Correia, a produção de conteúdos locais e a quantidade de empresas no Estado é prova de que há pluralidade na informação. Na avaliação do diretor, o jornalismo local está aberto para ouvir a população, que pode até mesmo cobrar ações das autoridades na TV. The sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular.